Sejam muito bem-vindas ao vídeo de hoje. A aula de hoje vai ser bem curtinha. E esse é o primeiro material desse ciclo que eu estou chamando de ciclo de autorreconhecimento. Então, esse ciclo teve o início, né? A gente considera nosso ponto de partida a aula Como Acessar a Sua Verdadeira Versão, que foi uma aula ao vivo, que foi a primeira aula da nossa comunidade. E a gente está começando hoje, nessa segunda-feira, uma nova maneira de ser aqui, de funcionar a nossa comunidade. Eu pensei muito, né, sobre como que a gente traz esses conteúdos que são muito profundos e que correm o risco de ficar sempre só no mental, sempre só no conteúdo. E, inclusive, né, vai deixando a gente cada vez mais frustrada, porque a gente vai tendo acesso a muito conteúdo, tem muita informação operando na nossa mente, mas a gente não sente que a gente consegue fazer as transformações. Então, por mais que nas aulas ao vivo sempre tenha uma prática, sempre tenham sugestões de práticas, né, para ao longo da sua semana, perguntas, questionamentos, a gente vai fazer isso de uma forma um pouco mais direcionada, para a gente ver como que a gente se sente, tá bom? Eu conto com vocês sempre para ouvir o feedback e para a gente ir alinhando e tornando a nossa comunidade cada vez melhor. E para a gente começar esse ciclo do autorreconhecimento, né, dar continuidade a esse assunto de se conectar com a nossa real versão, de descobrir quem a gente verdadeiramente é, a gente vai falar hoje sobre a autocompaixão. A ideia é que essa seja uma aula bem curtinha, bem pequenininha, só para trazer, né, um pouco aí do que é a autocompaixão, trazer essa consciência, mas eu já vou trazer a atividade aqui para vocês colocarem a mão na massa ao longo da semana, tá bom? E provavelmente na semana que vem a gente não vai ter uma aula assim de vídeo, a gente vai ter prática mesmo. Então a gente vai intercalando assim e vamos vendo como funciona. Eu andei estudando sobre a autocompaixão já tem um tempo, mas não só isso, né? Nos últimos meses eu tenho vivido a autocompaixão na prática, com algumas coisas que estão acontecendo na minha vida, com a própria comunidade, né? Colocando ela no ar, colocando ela para funcionar. Tem me exigido muito de autocompaixão. E pensando sobre essa aula e sobre como que eu poderia trazer de uma forma prática, mas ainda assim bem completa, o que seria a autocompaixão, eu pensei muito na questão do auto-perdão, né? Então, até vai entrar como subtítulo dessa aula, autocompaixão. O quanto você precisa se perdoar. E aí, pode parecer que a gente está falando sobre coisas que a gente já fez de errado na vida e que a gente precisa se perdoar. Claro, também. Mas não é isso. É muito fácil até, eu acho, a gente se perdoar pelos nossos erros. Porque erros são erros. Eles estão feitos, eles já passaram, eles já aconteceram. Claro que tem erros, né, mais fáceis e mais difíceis da gente olhar para trás e aceitar e perdoar. Mas eu estou falando aqui do auto-perdão que a gente precisa lançar a mão no nosso dia a dia para a nossa autocobrança, né? Pelas coisas que a gente não faz, pelas coisas que a gente tem dificuldade de fazer, pelas coisas que a gente tem dificuldade de lidar. Então, a autocompaixão, ela engloba o auto-amor, o autocuidado, a aceitação, o acolhimento com a gente mesmo. E tudo isso só é possível se eu consigo me libertar da culpa. Enquanto eu me mantenho me sentindo culpada dia após dia, é muito difícil que eu tenha autocompaixão comigo mesma e é muito difícil. Na verdade, a autocompaixão ela vai entrar justamente aí, né, nesse processo de se perdoar. Mas é muito difícil, enquanto eu me sinto culpada, que eu consiga olhar para mim com amor, que eu consiga olhar para mim com cuidado. É muito difícil que eu consiga ter uma rotina eficiente de autocuidado, porque eu caio muito no lugar do não merecimento. A culpa, ela opera muito nesses dois níveis, né, do não merecimento e da vergonha. Então, eu sempre sinto que eu não mereço ser feliz, eu não mereço ter prazer, eu não mereço ter atividades prazerosas na minha vida, eu não mereço um trabalho
que eu ame, que me faça bem, eu não mereço uma vida prazerosa, né? Eu não mereço ter alegria. E eu caio nessa outra ponta, que é do autossacrifício. Então, aquelas crenças de que a vida é mesmo muito difícil, de que, mas é assim mesmo, a vida adulta, né? Vira e mexe, a gente cai nesse erro de justificar dificuldades e sacrifícios como fazendo parte da vida adulta. Quem foi que disse que na vida adulta a gente não pode se divertir? Quem foi que disse que na vida adulta a gente só precisa ter preocupação? Então, a culpa, né, ela traz muito a gente para esse lugar. Essa autocobrança leva muito a gente para esse lugar de não merecimento. Então, eu nunca mereço tá bem, tá feliz, tá satisfeita. E nos momentos em que eu me sinto assim, né, nos momentos em que eu alcanço um pouquinho desse prazer, desse merecimento, vem a vergonha, né? A vergonha de caramba, mas nossa, eu devo estar fazendo alguma coisa errada, porque não é possível. Porque também a gente vê tantas pessoas reclamando, né? A vergonha também de não ser bom o suficiente, de não fazer o suficiente, de achar sempre que a gente não chegou naquele lugar ainda, né? Isso também é uma coisa da comparação. Então, é tudo muito assim, interligado, sabe? Esses temas da culpa, da vergonha, do sacrifício, do não merecimento. É todo um emaranhado que a gente precisa começar a puxar um fiozinho e vendo, assim, ele se desfazer. Esse emaranhado se desfazer. Então, para essa semana, a gente vai ter a intenção de liberar essa culpa, de trabalhar na prática a autocompaixão. Porque a autocompaixão, a mais poderosa forma de autocompaixão é a gente de verdade se perdoar. Então, geralmente, a gente tem uma vozinha na nossa mente, que é a nossa autocrítica, a nossa autocobrança, o nosso autojulgamento. E aqui eu quero fazer um parênteses que é muito importante, porque quando a gente fala de autocompaixão, a gente não está falando de passar a mão na nossa cabeça, né? De passar por cima dos nossos erros, de não se responsabilizar pelas nossas ações. Não é sobre isso. A gente tem que tomar muito cuidado para a gente não cair nesse lugar. A gente precisa sim se responsabilizar. Mas é justamente esse meio do caminho entre eu me responsabilizar, eu não passar a mão por cima da minha cabeça, mas também eu não me colocar como, né, o grande culpado, o grande vilão da minha vida ou da vida do outro. Né? Até porque, assim, não existe isso, né? As coisas acontecem, a vida vai acontecendo e a gente pode, a cada dia, escolher a nossa atitude diante da vida. A autocompaixão também não é olhar para nós com esse olhar de vítima. Somos tadinhas, coitadinhas, somos sempre pobres coitadas. Nossa, porque eu sofro muito, porque isso... Não é sobre isso. É sobre estar consciente dos nossos próprios limites. Então, não adianta, porque muitas vezes essa ideia de motivação, ela tá muito, assim, enganada, sabe? Enganosa. Ela tá muito enganando a gente. E a gente acha que a gente se cobrar é uma motivação, mas, na verdade, a gente está caindo nessa voz da autocobrança. Essa coisa de a gente achar que está se motivando, muitas vezes ela está vindo de um lugar de autojulgamento, de comparação. Essa coisa de eu não cheguei ainda onde eu preciso chegar. Porque as outras pessoas olhar para os lados e ver aonde o outro já chegou. Mas a gente não sabe das batalhas que cada um está vivendo. E isso é muito importante a gente ter consciência, principalmente nos dias de hoje, quando a gente tem redes sociais em que, obviamente, a gente só é um recorte, é uma vida editada. Ninguém vai para a rede social cantar derrota, a gente só canta vitória. E nem é só sobre cantar vitória, porque realmente as coisas mais complexas, mais profundas e mais difíceis que a gente vive na vida, a gente vive sozinho. No máximo, a gente vai dividir com um amigo ou dois, a gente não quer colocar na rede social para todo mundo ver. Eu tive um mês extremamente difícil, né? Passando pelas minhas crises aqui de enxaqueca, com dores. Essa última semana, além disso tudo, até no hospital eu fui parar com
sei lá, se foi pedra nos rins, o que é que foi. Estamos numa dúvida aqui se eu coloquei uma pedra para fora ou se é só uma dor mais forte de cólica menstrual. Olha que loucura, né? Enfim, eu passei momentos super desafiadores e pouquíssimo disso foi para o Instagram. Eu falei um pouco sobre os processos de dor, mas assim, lá no perrengue, na hora que eu estou sofrendo com a dor, e mesmo eu tendo falado um pouco disso, não dá para se ter a dimensão, né, do que cada um passa. Então a gente precisa muito ter essa consciência, porque se a gente ficar se baseando só no que a gente vê, mesmo que não seja no Instagram, mesmo que seja no dia a dia, as pessoas que convivem com a gente, né, as pessoas que a gente conhece por alto, que a gente não conhece profundamente, é difícil a gente saber as batalhas que cada um está enfrentando. Então, isso é importante para que a gente coloque de lado, de uma vez por todas, essa comparação, né? Porque isso não faz bem para ninguém, isso não ajuda a gente a nada, pelo contrário, isso afunda a gente cada vez mais nessa culpa, nessa autocobrança. Então, toda a ideia dessa aula de hoje, dessa proposta para essa semana, é que a gente ligue essa consciência para olhar para essa voz, né? Então, vamos fazer um exercício de entender o que é essa voz, o que essa voz fala. Não vamos ter medo. Então, eu proponho muito que você tenha um diário com você e carregue na tua bolsa, assim. Pode fazer no celular, se você quiser, no bloco de notas. Mas, assim, sempre que essa voz da cobrança e da crítica chegar, anota. O que essa voz está te falando? Essa voz é familiar para você? Essa voz te lembra alguém? Isso é muito importante. Porque, às vezes, essa voz ela é muito construída na nossa infância por figuras de autoridade, pelos nossos pais, pelos nossos cuidadores, pelos nossos professores, pelas pessoas que a gente admira, pelas pessoas que a gente se relaciona, né? Então, isso é muito importante, porque não que eles sejam culpados por essa cobrança, por essa voz na nossa cabeça. Se a gente introjeta isso, é porque a gente, né, fez alguma projeção, porque tem algum espaço aí para essa voz atuar. Então, o que a gente vai fazer essa semana é olhar para essa voz. E quando a gente escrever o que essa voz falou e mais algum insight que vier sobre essa voz, o que ela te lembra, se ela é familiar, se ela não é, qual é o assunto geral dessa voz, né? Então, assim, a gente vai percebendo que para cada um pode ser que essa voz venha mais forte em determinadas situações. Será que é uma cobrança de produtividade? Será que é uma cobrança em relação à beleza, à imagem? Será que é uma cobrança em relação às suas relações? Né? Qual é o tópico que vem mais forte para você? Para cada um vai ser uma coisa. Então, a cada vez que a gente identificar, que a gente consiga fazer pelo menos uma vez por dia um pequeno ritual de liberação. A gente vai fechar o olho, a gente vai entrar em contato com essa voz. Eu vou deixar aqui, né, isso mais ou menos guiado. Vai ser uma coisa bem curtinha para a gente não ter desculpa de eu não vou fazer uma prática de 10 minutos. Inclusive, você pode fazer sozinha, você não precisa fazer guiada. Mas vamos olhar para essa voz, acolher essa voz, trazer essa voz para perto da gente e soltar e se perdoar por aquilo que a voz está cobrando da gente, por aquilo que a gente se cobra, por aquilo que a gente acha que não é suficiente, por aquilo que a gente acha que a gente deveria ser melhor, ser mais, né? Então, essa é a prática dessa semana. É assim que a gente traz a autocompaixão na prática. Porque eu ficar falando aqui meia hora, uma hora para vocês sobre autoaceitação, autocuidado, autoamor, autoacolhimento, é lindo. Mas e na prática? Como que a gente faz isso se essa voz não sai da nossa cabeça? Primeiro, a gente tem que olhar essa voz. E essa voz está atrapalhando a gente a entrar em contato com a nossa real versão. A entrar em contato com quem a gente verdadeiramente é e com o que a gente verdadeiramente quer. Tá bom?
É isso para essa semana. Eu espero que fique tudo bem por aí. Se tiver apertando, se tiver dificuldade, coloca no nosso grupo, me manda uma mensagem. Eu tô aqui para dar suporte nessa jornada. Vamos juntas. Eu também vou estar aqui fazendo os meus exercícios, as minhas práticas, porque todos precisamos nos perdoar de alguma coisa, né? Em alguma situação. E a gente precisa se libertar dessa vozinha que não ajuda em nada, ela só atrapalha. Tá bom? Eu te vejo na segunda-feira que vem. Provavelmente a gente vai ter somente uma prática de áudio guiada, mas a gente vai se falando enquanto isso, tá bom? Um beijo, uma boa semana.